Boa tarde, pessoal. Aliás, bom dia. Prometo que vou ser rápido, tá? Porque tem a fome aí que eu não consigo bater, né? Vou falar um pouco sobre Support Library, versão 23, que saiu essa semana. Basicamente, a minha ideia desse talk aqui, para não falar o que muita gente já falou também, é como você pode ser consistente com Material Design em versões antigas do Android, né? Que é o propósito dessa biblioteca que o Google lançou. Eu vou passar um pouco agora sobre quem eu sou, né? Sou o Belmiro Carvalho. Eu mexo com Android desde 2010, eu sou de Brasília, hoje eu estou no Rio. Hoje eu trabalho na CIT, eu trabalho remoto. Trabalhei nesses projetos aí, trabalhei no Hotel Urbano um ano e 8 meses, quase. O Atleta também, no 746 do Rio, alguns projetos também de educação. Explicar um pouco do contexto, do porquê que a gente precisa usar uma Support Library. No início, né, o Android não tinha nenhum tipo de guideline, assim, não existia nenhuma espécie de regra para se trabalhar. Não tinha Developer Expert, não tinha um Design Advocate, não tinha Design Sprint, não tinha isso. Assim, a plataforma foi crescendo e, conforme a adesão dos usuários, ela foi criando-se padrões e tudo mais. Né? Então, antigamente, por exemplo, o Facebook meio que impôs um padrão de menu lateral que não tinha. Eles criaram um menu lateral que, beleza, empurrava o conteúdo e muita gente depois criou lib disso e foi estendendo essas funcionalidades. Só que, assim, o problema disso é que surgiram muitas bibliotecas para resolver esse problema. Tipo assim, muita biblioteca que se dizia a solução elementar para resolver aquilo, mas a gente sabe que quando tem mais de um padrão, nada é padrão. Né? Então, assim, por exemplo, uma das bibliotecas que, para quem já usou o Action Bachelor, provavelmente todo mundo, assim, que foi uma das bibliotecas que meio que criou esse primeiro padrão, assim, né, de consistência entre as versões do Android, que foi o Action Bar Sherlock. Então, assim, na época que saiu, era simplesmente portar aquela toolbar lá em cima, que era coisa que todo aplicativo tinha. Né? Então, a partir do Android 4, 3.0, perdão, do Honeycomb, todos os aplicativos tinham aquela toolbar, né, aquela Action Bar no começo, e tinha as ações e tudo mais. Então, era um padrão muito bom para os aplicativos na época. Então, o que o Jake Wharton fez foi, além disso, né, além de outras libs que ele já faz, foi criar essa espécie de biblioteca que pegava as classes da Action Bar do 3.0 e portava para baixo. Né? Então, assim, isso foi muito bom, que durante muito, muito tempo, tem gente até que usa até hoje, assim, tipo, foi se usando essa biblioteca para dar compatibilidade. Porém, o Google percebeu que não poderia deixar a comunidade se escorando em soluções de terceiros. Assim. Eu sinto que, durante muito tempo, até a primeira versão, alguém pode me corrigir se estiver errado, tem uma versão do Google App do Google I/O que usou o Action Bar Sherlock antes de existir o Action Bar Sherlock, o Action Bar Compat do Google. Né? Então, assim, até o Google viu essa necessidade de não ficar se escorando em uma solução de terceiro. Né? Então, assim, o ataque primeiro que eles fizeram nisso foi o Action Bar Compat, que o Google usou nas versões do app do I/O e virou meio que referência e tal, que era uma solução ao Action Bar Sherlock. Assim. Então, Jake Wharton pode dormir tranquilo que já tinha uma parada para ajudar ele. Basicamente isso. Só que aí, além disso, né, o Google viu uma oportunidade aí. Falou assim, pô, peraí, a gente pode portar não só isso, a gente pode portar 1 milhão de outras classes que a galera pode estar querendo usar. Então, assim, se criou a necessidade da Support Library. Tá? A Support Library, ela não é simplesmente Action Bar ou um widget ou coisas específicas. Né? Ela é todo um framework complexo assim, de APIs que te provê, baseado em versões de Android, tais soluções. Então, assim, a gente tem a Support Library V4. V4 é bem, são componentes bem crus, assim, tipo Fragment, tipo View, Pager, Notification. São coisas que funcionam desde 1.6. Então, assim, são coisas que tem para todas as versões do Android. E aí você vai tendo a V7, que é o lance da toolbar, do Recycler View, e V8, e vão tendo outros formatos para suportar vários níveis de API. Por exemplo, a V17 é para aquela API de Lean, né, do Android TV, por exemplo. Então, já tem APIs disso. E o negócio que eu vou falar hoje, que é mais sobre a consistência de aplicativos, é o lance da Android Design Library. Eu até confundi, era Design Support Library. Que ela cobre esses caras aqui. Né? Você até, da V7, que é 2.1 para cima, você tem a Design Support Library. Então, assim, é bom porque você consegue dar uma consistência do Material Design até essa versão. Hoje, dificilmente, as pessoas suportam 2.1. Né? Geralmente, as pessoas fazem mínima API, level 14, 15, até mais, até 16, algo do tipo.
Então, assim, aí depois, né, você vê que a Support Library V4 ela cobre tudo isso, ela dá suporte para tudo que você usa na Design Library, e as outras APIs também estão incluídas, né? Tipo assim, dentro da Design Library. Então, isso é legal pra caramba. E em cima de tudo isso, né, só para não estender muito também, tem o multidex, né, que é um problema que a gente tem no Android, é que tem um limite de dex method count. Né? Se você colocar muita lib, muita coisa, muito dependência no teu projeto, ela pode estourar o limite de métodos, que é de 65 mil, em média, métodos. E, então, assim, o multidex serve para isso. Ele é uma ferramenta que o Google coloca, que você acaba perdendo um pouco em performance em aparelhos mais antigos, mas você consegue usar muitas bibliotecas que meio que bypassam esse limite. Né? Hoje tem um esquema de, se você procurar por dependência granular do Play Service, você pode importar só, no caso do Play Service, só um Play Service específico, tipo de mapa, de plus, essas coisas. Então, é bem mais fácil de usar, ao invés de usar só o Play Service e a versão do Play Service. Então, só isso já estoura esse limite de métodos. Então, é bom você se preocupar com isso. Assim, o multidex é uma opção que tem, para quem não tem como, às vezes tem uma biblioteca que tem que usar, que é muito grande, mas é uma boa. Falar um pouco sobre, falar especificamente sobre Design Support Library, que é o objetivo do meu talk é falar sobre como você pode dar uma consistência visual entre os devices. Então, assim, só reforçar o meme aqui. Let me explain Design Support Library. Que o objetivo, na verdade, é como é que a gente faz para implementar isso no nosso app. Tá? Basicamente, o que a gente tem aqui é o seguinte, a gente coloca uma dependência lá no nosso Gradle, né, que é com.android.support.design, e a última versão aqui do Support Library, que é 23. E aí, né, ele provê as seguintes classes para você. Navigation Drawer View, aliás, desculpa, é só o Navigation View, eu esqueci de corrigir. Floating Actual Button, que é um negócio que é bem comum hoje no Material Design, né, aquele botãozinho. Eu vou explicar cada um depois, vou explicar tanto nos slides, quanto mostrar uma demonstração deles rodando, na verdade, para vocês verem como é que é consistente. O Snack Bar, né, também, que é uma parada documentada pelo Material Design, as guidelines. O Tab Layout, que é um esquema de tab que já era até mais fácil de fazer, né, com aquele esquema de page strip, né, para Android, só que o Google incluiu isso na Design Library porque é legal para dar consistência, e também tem todo o lance de Gravity que eu vou mostrar daqui a pouco. O Text Input Layout, que é legal, que ele funciona com qualquer edit text, você não precisa fazer nenhuma mágica ou nem usar nenhuma libre, para ter aquele esquema de floating label, né, que o Nelson falou agora há pouco. E o Collapse Toolbar Layout, que ele é meio complicadinho, vou mostrar mais para o final. Algumas novidades saíram na V23, que é essa semana. Preference Support Library, que antigamente era meio chato de fazer, colocar toolbar nessas telas de settings de preferências, então eles colocaram isso para V7, V14 e V17, né, que é, no caso, aquela linha API que é da Dorothy TV. E também tem um esquema legal agora, que é um negócio chamado Percent Support Library. Eu não vou poder mencionar aqui, porque está meio curto o tempo, mas, basicamente, você consegue definir layouts por porcentagem. Você fala assim, é tipo um esquema de peso, só que muito mais eficiente. Assim. Você consegue colocar assim, esse pedaço da tela tem 20% e esse pedaço da tela tem 80%. Então, assim, isso funciona para qualquer tipo de device e tal, e é bem consistente. Assim. E também, além disso, diversas melhorias nas APIs já disponíveis, né? De V4, V7 e tudo mais. Então, vale a pena a gente atualizar sempre para a versão mais recente do Support Library para poder ter essas coisas novas que o Google tem corrigido. Muita inconsistência de uma versão para outra, eles corrigem. Então, assim, às vezes você pega um bug que você acha que está acontecendo, tenta atualizar que talvez seja resolvido. Tá, eu vou falar um pouco aqui, mais ou menos, o que são as coisas, e depois eu vou mostrar no demo que eu tenho aqui no meu Mac, rodando nos devices de cada versão. Tá? O Navigation View, como o Nelson falou, é basicamente você fazer um Navigation Drawer de forma mais simples. Só que a vantagem disso, né, aqui basicamente você tem o layout, você coloca lá o Navigation View. Dentro dele, né, que é o mais legal, você coloca um Header Layout, que no caso seria essa parte roxa aí, né? Então você faz um Header Layout do jeito que você quiser, pode ter uma parada customizada, uma view customizada. Dentro dele você coloca o Header Layout aqui, e o mais legal é que ele infla um menu, um arquivo de menu que você já usava antigamente no tua Action Bar ou na Toolbar. Então, assim, você tem um arquivo de menu assim, ó, que é uma espécie de grupo, né, tem uns comportamentos aqui específicos, você especifica de cada item, né, o ID, o ícone e o título, como é no menu normal. Né, e aí, como você pode ver, ó, no caso do Home aqui, ele vai pegar esse primeiro aqui. Né, tá vendo? Então, ele já monta certinho, já com as margens corretas, como é que ficaria. Né.
Então, é dessa forma que a gente faz. Tá vendo? E caso você queira um subnível, né? Aí você põe um subitem ali e dentro dele você coloca uma nova lista de itens. Então fica aquele efeitinho, deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse efeitinho aqui, tá vendo? Fica com esse título aqui. Então é muito mais fácil de fazer, tipo, só você trabalhar com menus e tal e inflar isso lá dentro. Tá? Então não tem muita dor de cabeça não. Você trabalha aqui nos menus e tudo mais. E aqui dentro do Navigation View, você tem seus Navigation Item Selected, né? Que é basicamente similar ao menu Item Selected. Você só pegar o item aqui e faz o estado que você quer. Pode setar checked true, pode mudar tudo como você quer. Então, é bem mais fácil de fazer do que... Quem já fez drawer aí sabe como é que é chato de fazer antigamente. Então, assim, eles resolveram um problema muito bom com isso. Assim, até para quem está começando e quer seguir aplicativos similares do Google e tal. O Floating Actual Button nada mais é do que aquele botãozinho que a gente tem nos apps de Material agora, que é bem legal, é bem intuitivo, né? A ação principal do app fica assim. E é bem simples, cara. Você vê que eu resolvo com poucas linhas. Né? Você tem o Floating Actual Button aqui, passa o ID dele lá no HTML e tudo mais, tem ação de clique, e você pode também esconder ou exibir ele, sei lá, baseado no scroll, ou então baseado em alguma regra que você tenha por exemplo, lá na CT a gente tem um aplicativo que certos usuários têm permissão de criar conteúdo. Então, o botão de criar conteúdo, baseado nessas permissões, ele é exibido ou não. Então, é uma forma boa de você exibir ou esconder alguma espécie de Float Actual Button que estiver aparecendo. Bem simples, né? Tipo, realmente é só isso, não tem problema. Caso você queira fazer por XML, mais alguma configuração, você tem aqui o Fab Size, que você pode botar normal ou mini. O normal seria 56 dp e o mini seria 40 dp. Né? Isso aí, quem está atento às guidelines do Material já sabe como é que funciona. Tem toda uma parada específica. E outra coisa legal também é você pode... já é mais fácil de fazer elevation para card view, por exemplo, usando o app.elevation. Mas agora você tem isso aqui, né? Você tem esse Preset Translation Z, que você pode, quando o cara apertar, você pode definir quanto é que ele sobe em Z, né? Isso é bem relacionado aos conceitos de elevação do Material Design. Então, assim, se você parar lá para dar uma olhada nas guidelines e ver como isso funciona, tem lá especificado por que isso aqui é usado. Depois eu vou mostrar um exemplo aqui, o botãozinho tendo a sombra e fazendo a elevação. Beleza? O Tab Layout é um dos mais legais que eu achei, porque ele dá esse look and feel de Material Design para o aplicativo. E o mais legal é assim, você pode fazer dessa forma, tá vendo? Você cria um new Tab Layout aqui, passando a ID das tabs. Você pode adicionar as tabs já assim, né? Como já montando já direto, cadeado. Ou então você pode já passar um view page montado. Então, assim, se você tiver um view page já com todos os adapters preenchidos, você passa para ele já monta certinho as tabs do jeito que você quer. Tá? Então, é muito mais simples. Né? Caso você queira configurar um pouco mais o visual das tabs no app, você pode fazer isso também. Você pode botar o Tab Mode Fixed e o Tab Gravity Center. Aí, no caso do Tab Mode, você pode botar Fixed ou Scrollable, que fica scrollável, ou Center ou Fill, ou seja, fica mais ou menos assim. Né? Se eu faço Tab Fixed e Tab Gravity Fill, fica assim, preenchido. Né? Se eu faço ele Fixed com Gravity Center, ele fica no meio assim, né, da tela. E se eu faço ele Scrollable, ele fica no cantinho para scrollar. Então, assim, é bem facinho de fazer. Depois eu vou passar material, assim, vocês podem olhar. Estou correndo aqui só por causa do tempo. Snack Bar é bem comum, tem muita lib que faz isso já, muita lib mesmo. É um negócio bem fácil de fazer, é o novo toast, né, que a gente fala. Basicamente, você vai lá, faz um make, passa o texto dele, e tem uma ação de clique para aquela mensagem do lado ali, né, esse action aqui, que é opcional, você pode não ter ele também. Tá? E ele, em tablets, em devices maiores, ele fica só flutuando, ele não fica preenchendo o footer inteiro. E o Text Input Layout, que é o último que eu vou mostrar, é basicamente isso. Né? Você tem esse efeitinho de subir o hint quando você digita, ou então quando você apaga, o hint volta, entendeu? Basicamente é isso. E o mais legal é que você não precisa mexer nos seus textos, você pode só encapsular ele com o Text Input Layout, entendeu? Então, todos os edit textos que você tinha, você pode só fazer isso aqui, botar um encapsulamento, que já vai funcionar. Tá? Vou mostrar um pouquinho aqui agora, na demonstração, eles funcionando aqui nos devices. Tá? Para vocês verem que não é tão complicado quanto parece. Pode me ajudar aqui rapidinho? Só para mostrar aqui um código. Eu vou mostrar aqui um aplicativo de demo que o próprio Chris Baines, que é o desenvolvedor É super rápido, só para mostrar aqui.
que o próprio Chris Baines, que é o desenvolvedor dessa Support Library, fez. Ele trabalha no Google, na verdade. Né? Então, assim, é um aplicativo que ele fez chamado X-Square. Vou mostrar o link daqui a pouco. Deixa eu rodar ele aqui. Espera aí. Ó, estou com o VM aqui do Genymotion. Estava até rodando ele já. Acabou com a surpresa. Beleza. Ó, eu tenho ele aqui rodando. Eu vou startar um outro rapidinho para a gente fechar aqui a demo. Eu vou só abrir o Genymotion aqui. Eu vou startar no Nexus 6. Já está rodando? Espera aí. Aqui. Eu vou fazer outra VM para vocês poderem ter a ideia de como é que fica consistente o visual. Ó, aqui, só para mostrar um pouco, ó, você tem aqui as tabs que eu falei. Né? E você pode ver que o Ripple não acontece, né? Porque o efeito de Ripple, aquela tinta circular, né, que quando você clica, isso é uma parada exclusiva do 5.0. Então, se alguém falar para vocês reproduzirem isso, não façam, por favor. Porque é um negócio que é legal para ter antes de 5.0, porque é uma parada vinculada ao Visual Language do Material. Né? Ó, beleza, aqui está no 4.1, tá? Você vê que está bem consistente as animações. Ó, o Floating Actual Button, se você perceber, ó, ele eleva da mesma forma. Tá vendo? Aquele Pressed Z que eu coloquei lá, ele aumenta a elevação, criando a sombra maior. Aqui você tem card view, você tem todas essas paradas que já existiam. Essa transição aqui da toolbar grande para essa toolbar colapsada, né, esse fade, é feito por aquele coordinator layout que o nosso comentou. Deixa eu rodar aqui. Está rodando já. Ó, se eu for abrir aqui, ó, pra você ter ideia, o mais legal que eu queria mostrar é isso. Você tem o mesmo aplicativo, usando o mesmo código. Né, deixa eu abrir aqui rapidinho. Build.gradle. Se você for olhar aqui, ó, o meu min SDK aqui é 9, ou seja, isso funciona em muitas versões antigas do Android. Eu estou usando só, tá vendo? Support Library 23, com a Design Library aqui, deixa eu botar um pouquinho mais. App Compat, Card View e Recycler View, basicamente é isso. Usando umas coisinhas também de Glide aqui, Circle Image View. Mas assim, o mais legal é isso, também você consegue ter uma consistência muito boa entre os devices. Ó. Esse aqui é o 4.1, esse aqui é o 5.0. Você tem, no caso aqui, ele tem os ripples, tá vendo? Que é aquela animação circular, mas é uma coisa nativa do 5.0, então não precisa muito você se preocupar em importar isso, mas ó, toda a parte de navegação, você tem isso sem, tipo um negócio, sabe? Você não precisa fazer nada extra, trabalho extra para poder fazer isso, sabe? Então, assim, é bem legal você ver que é consistente, né? Esse demo aqui, eu vou passar o link agora. Então, beleza, deixa eu fechar aqui rapidinho. Deixa eu voltar lá para o meu slide, porque todo mundo quer almoçar. Basicamente, essa demo aí é esse link aí, tá? Quem quiser pegar. Vou passar alguns links agora, quem quiser tirar foto aí, ou depois não quiser esperar ou disponibilizar os slides. github.com/chrisbaines/cheesesquare, que é um app que ele fez na conta dele para demonstrar todo esse uso da Design Support Library. Né, como é que você pode usar. E eu provei aqui realmente que é bem consistente, você pode usar para o seu app, você pode fazer um app similar aí a apps famosos, tipo WhatsApp, o Telegram e tal, com essa lib. Então, assim, é bem poderoso. Você perde muito mais tempo produzindo, pensando no teu projeto, do que perdendo tempo criando lib para isso. Tá? Depois eu vou disponibilizar, só quero fechar aqui para não fechar muito tempo. Essa aí é o Cheesesquare. Uma parada que eu também quero falar para vocês fazerem é atualizar o M-Preview, que é muito importante para o Google. Quanto mais gente usando, melhor, que eles têm mais bugs para corrigir, eles têm mais comportamento traqueado. Então, se a gente tiver o Nexus 5, 6 e o 9, e o Nexus Player, que é esse bichinho aqui, pode instalar, que é bem maneiro. Tem esse link também do I/O 2015 Code Labs. Lá tem muita coisa legal, cara. Eu aprendi bastante, especialmente sobre Android Pay, coisas que tem se falado pouco, mas tem muita coisa boa lá. I/O 2015 codelabs.appspot.com, tá? Que é um link cheio de demonstração de várias coisas, não só de Android, mas muita coisa vinculada a Android. E fazer também o jabá do Slack, do Android Dev BR, que eu, o Lúcio e o João, a gente modera. E, então, assim, a gente está chamando muita gente para participar mesmo, a gente tem um monte de sticker aí, quem quiser pegar sticker com a gente também. androiddevbr.herokuapp.com. Esse link aí é um site chamado Slacking, que você pede o seu próprio convite, na verdade, para o Slack. Então, é tranquilo de fazer. Tem esse curso também do Android, que é um negócio que eu estou divulgando também bastante, que é o Nano Degree, que eu não estou fazendo, mas eu conheço muita gente que está fazendo e está gostando,
que é o curso do Udacity com conteúdo em parceria com o Google, né, o curso pago. Só que é um curso que é muito... você tem reviewers do Google, você tem um conteúdo todo feito pelo Riddle Maia e toda a galera do Google. É um curso caro, que é $200 por mês, mas se você terminar o curso em menos de um ano, você tem metade do dinheiro devolvido para você. Então, assim, é caro, mas tem uma oportunidade também aí. Então, você pode se inscrever. Se você fizer o curso em menos de 12 meses, você pega metade do dinheiro de volta. Então, assim, é um desafio que eles dão para vocês aí. Mas, assim, dentro desse curso, tem muitos cursos gratuitos, de performance, cursos de material design, cursos de Gradle. Então, assim, dá uma olhada lá, que dentro da grade de cursos, boa parte dos cursos são gratuitos, assim. E o legal desse curso é que você pode consumir o conteúdo todo, de graça. O pago mesmo é só para você ter o certificado no final. Então, assim, quem quiser aprender, não tiver problema com o certificado e tal, pode entrar que dá para aprender tudo. E esses são os links do meu contato, né? Quem quiser falar comigo no Twitter ou no Plus, ou por e-mail também, pode falar comigo. Tá? Desculpa a correria, eu só quero adiantar para vocês. E uma coisa que eu quero falar que é importante, cara, tipo, muito obrigado a todo mundo que veio. A comunidade Android precisa muito de gente assim, que engajada em comunidade, em evento, em meetup. Façam mesmo, participem, que é muito importante. E, assim, o evento maior que eu participei de Android foi em 2011, no Android DevConf, que o Lúcio também organizou, com o pessoal, com a Yara, com a Tati, o pessoal da Globo.com. Então, assim, esse é um dos maiores eventos que eu estou vendo de Android no Brasil, então, assim, estou muito feliz de estar aqui. Então, basicamente é isso. Muito obrigado. Alô, muito bom.